Olá pessoal, como vão vocês? Boa noite. Meu nome é William Cancelara e como a gente combinou em alguns posts, eu vou estar tentando trocar algumas experiências com com vocês todos sobre um grande momento que eu tive recentemente junto com o pessoal do Instituto Munga. Foram umas participações super interessantes num projeto que na verdade ele vem de bastante tempo e que de alguma maneira ele agora chegou no momento de realidade, indo diretamente para o campo. Então, a ideia é conversar um pouquinho com vocês, passar um pouco dessa experiência e disso que mexeu tanto com a gente, que foi um processo tão interessante, tão bonito. Poxa, contar um pouquinho da minha história, contar um pouco de mim e falar um pouco do que é o projeto. A ideia desse vídeo, dessa live, é passar para vocês um pouco dessa experiência e dessa nova visão que, de alguma maneira, a gente traz daquela realidade, que é uma realidade muito específica, até bastante distante da onde a gente está, com o que a gente consegue ter, a gente tem no nosso dia a dia. Um dos grandes motivadores, uma das grandes causas que me fizeram fazer essa live foi justamente o momento onde conectou para mim algumas posturas, algumas situações que eu vi altamente positivas lá onde eu estive, com situações da vida cotidiana, do dia a dia, tanto de professores aqui mesmo, próximo dos grandes centros, das grandes capitais, como também na nossa vida do dia a dia, com familiares, com pessoas, ou na vida de equipes de trabalho. Durante muitos anos na minha vida, eu trabalhei em empresas multinacionais, empresas grandes, muito estruturadas, e de repente eu comecei a ver um paralelo muito interessante em relação a isso. O que nós vimos lá em projetos super valorosos, em regiões lá no sertão do Brasil, com o que eu vivi e convivi durante muito tempo. Então deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho do Instituto Munga e tudo que ele é, e qual que foi um pouco essa ideia, esse bate-papo que vai durar uns 20 minutos, e obviamente vocês podem interagir em qualquer momento pelo chat, mandando seus posts, mandando seus comentários, fazendo suas perguntas em qualquer momento durante a apresentação, ou também no final da apresentação que a gente vai fazer um bate-papo. Bom, eu sou o William Cancelara, muitos de vocês me conhecem, ou alguns pelas postagens. Eu sou engenheiro e administrador e tenho uma experiência profissional de mais de 20 anos em empresas de grande porte. E de um momento recente para cá, no período sabático que eu estou tomando, deu para perceber, eu estava procurando algumas novas experiências. Mais ou menos desde abril desse ano, eu tive contato com algumas ONGs, em especial essa ONG, que é o Instituto Omum, que ela fica localizado em Joinville, em Santa Catarina, no Brasil, lá no sul do Brasil. E eu comecei a me identificar um pouquinho com as causas. Naquele momento eu estava trabalhando, ainda no meu último trabalho, na minha última função, e justamente trabalhando como mentor organizacional. E ao longo desses meses, nós fomos fazendo uma série de discussões com a equipe da ONG, estruturando o trabalho, fazendo uma troca de experiências muito rica. Nossa, até então, estruturas e ferramentas empresariais, e inclusive também deles para conosco sobre uma visão diferente do que a gente chama de terceiro setor, ou o setor das ONGs, dessas empresas que fazem algum trabalho de nível social, ou nem necessariamente social. E de repente eu estava conectando um pouco, tentando trazer um pouco mais esse tipo de realidade. Também para o meu dia a dia e para a minha experiência, isso foi fantástico. Bom, isso começou mais ou menos em abril desse ano, e o trabalho foi seguindo, foi sendo feita uma conexão muito boa desse trabalho, junto com uma equipe da empresa, muito, muito legal. E agora, recentemente, em outubro, eu tive uma oportunidade de estar indo junto com o pessoal do Munga em um dos grandes projetos deles, que é o projeto Escolas do Sertão. A ideia do Instituto Munga, ela nasceu do seu idealizador, e fundador e diretor-presidente, o Roberto Pascoal, que em determinado momento da vida ele também parou e resolveu procurar alguma coisa que gerasse
algum significado. Publicitário, trabalhou na área de comunicação durante muito tempo, larga experiência em veículos de comunicação, ele parou e foi tomar 5 anos sabáticos para procurar uma conexão, alguma coisa diferente. Passou um tempo na África, percorreu a Angola, foi para o sertão do Brasil, diversos povoados, e lá foi tomando consciência de uma série de situações. Não necessariamente situações extremamente tristes, não, a gente não está aqui para colocar a tristeza ou não, mas situações bastante adversas. E daí surgiu uma ideia, criar uma ONG, um instituto, que ele conectasse, que ele trouxesse a educação, ou levasse a educação, ou ferramentas de educação para esses mais diversos locais, para essas mais diversas localidades. E a ideia, quando ele fundou o Instituto Umunga, é que ele pudesse potencializar, capacitar, empoderar professores, mas não só professores, alunos, para que eles pudessem ter acesso a uma educação mais ampla. A educação que poderia ser com a biblioteca, com livros, ou treinamento com os professores. Com isso ele foi começando a congregar e juntar alguns voluntários, pessoas que hoje fazem parte da ONG bastante ativamente, e voluntários como eu, que trabalham nas mais diversas áreas, pedagogos e pessoas de vários locais. Enfim, então ele começou a colocar em prática alguns dos seus projetos. E esses projetos foram crescendo. Não foram projetos que começaram assim simplesmente fácil, com uma boa vontade, com uma ideia. Eles foram em cima de uma batalha bastante grande, desbravando mesmo. E a ideia da Umunga não era só procurar um local distante. Era procurar um local onde você tinha uma dificuldade muito grande de condições e acesso. Então, eram justamente as cidades que estavam no índice de desenvolvimento um pouco mais lá atrás, eram situações um pouco mais difíceis. Então, ele identificou também, junto com o poder público local, porque você começa a ter também um pouco de facilidade e de abertura, identificou no interior do sertão do Brasil, algumas cidades, alguns povoados, e desse, Betânia do Piauí, que é um deles que nós fomos, um estado que fica bem no interior do Brasil, para quem não conhece. Também foi para a África, onde ele desenvolveu trabalhos em Angola, em povoados bem lá no interior de Angola. E, mais recentemente agora, um projeto que vai começar forte, que é o Umunga na Amazônia, onde vão existir projetos bastante interessantes lá na Amazônia. Isso vai ser bastante positivo. E daí apareceu o Instituto Umunga. Bom, comentei com vocês, a gente ficou nesse tempo, esses 6 meses, junto com uma equipe da empresa que eu trabalhava, uma equipe multifuncional, que ainda está até hoje trabalhando, empoderando, fazendo toda a estrutura estratégica da ONG. E aí falei, bom, gente, agora eu quero sentir. Conectou justamente com essa fase que eu estava querendo ver algo diferente. E fomos para o sertão. Então, a gente foi lá num desses projetos de capacitação. Essa cidade, Betânia do Piauí, é uma cidade que fica bastante no interior. Então, para quem tem mais ou menos noção do mapa, é lá no norte do Brasil, bem no centro, na região do sertão. Ela está a 500 quilômetros da capital, Teresina, e mais ou menos 300 quilômetros, alguma coisa, de Petrolina, que é o aeroporto mais próximo. É uma cidade pequena, mas bastante estruturada, bastante arrumadinha, bastante jeitosa, assim, e que tem a sua vida, tem o seu comércio, a sua feira, as pessoas ali com as suas atividades. Lógico, ela não tem muitas atividades, mas você tem ali uma vida, uma coisa que acontece. Aí a primeira coisa já começa a chamar a atenção. Quando vocês devem estar ouvindo, fala assim, bom, ele encontrou tudo que é mais complicado. É óbvio que lá qualquer ajuda ia ser muito positiva. Não tem dúvida, todo mundo quer ajuda. Mas a primeira coisa que encontramos lá, essa foi possivelmente a 5ª vez que o pessoal do Umunga foi lá. No meu caso, foi a primeira. Quando a gente chegou lá, a gente chegou numa situação assim, a recepção foi incrível. A gente já começou sendo recebido pelo secretário da Educação, ou seja, você já começa a ver um envolvimento do poder público, não com interesse nenhum, não. É justamente aquilo valorizando aquela possibilidade que eles estavam tendo de contato com pessoas, trazendo
algumas informações. Um contato muito valoroso, muito real, muito verdadeiro. E aí começamos a ir para as atividades que nós tínhamos programado. Dividimos o grupo, um grupo foi bem para a parte do mais interior ainda, para os vilarejos, e nós fomos fazer discussões com as escolas públicas ali. Eu, junto com mais a equipe do Instituto Umunga, a coordenadora pedagógica, na CLOC, a gente foi para esse trabalho, foi muito, muito interessante. E aí comecei a escutar os professores. De repente as pessoas podem começar a pensar assim, poxa vida, então vocês devem ter ouvido um mar de lamentações. Não. É aí que começa a ser um pouco a minha mensagem com vocês, o meu bate-papo com vocês. A gente sentiu pessoas muito, muito ansiosas por conversar conosco, lógico, trocar experiências, mas em todo momento, nos 3, 4 dias que passamos ali, e isso foi o mais fantástico, não fiquei escutando, não ficamos escutando mais lamentações. Tinha algumas preocupações, algumas situações que eles queriam melhorar, aquelas situações difíceis que em qualquer lugar existe, ainda mais no interior, mas em todo momento eu senti a primeira coisa, muita consciência de que podiam fazer alguma coisa e estavam fazendo alguma coisa diferente. As professoras muito, muito orgulhosas, muito donas de si, em relação assim, confiantes no que elas estavam fazendo, com aquele prazer de quem ama a profissão, isso é o mais fantástico de tudo, mas a certeza que aquela batalha está indo de forma positiva. Então a primeira grande coisa é, cada professora que a gente teve em contato, elas estavam muito bem e muito seguras na sua, digamos, abertura, tranquilidade, e ao mesmo tempo muito firmes de projeto que elas estavam fazendo. Mostrando que as outras 4 visitas que o Instituto teve lá, elas implementaram uma série de ferramentas. Olha o que a gente colocou, olha o que a gente fez. E olha, elas não precisavam nem dizer. E eu que fui a primeira vez e que não tinha tanto contato com tudo que foi feito, você olhava pela escola, você olhava, a gente pegou entrando na hora do recreio, então aquele momento que tem criança voando para tudo quanto é canto. Você começa a ver projetinhos nas paredes da escola, um sistema de tratamento de água que eles impulsionaram os alunos, e a biblioteca, que foi uma das grandes bases do Umunga. Além desse treinamento com os professores, o que o Umunga faz é construir ou ajudar a comunidade a construir bibliotecas e levar livros que ela consegue, que o Instituto consegue comprar ou ganha de doações e faz uma biblioteca infantil muito, muito legal. E lá a gente foi naquela escola, uma biblioteca muito bonitinha, montada, com todos os livros que o Instituto tinha dado antes. E um monte de crianças usando. E o que elas mais queriam saber era o próximo passo. E agora? Então, a gente está um pouco preocupada, que a gente quer se atualizar um pouco com as ferramentas tecnológicas e que a gente quer tentar trazer alguma coisa. A gente está com um pouquinho de medo, que a sociedade está mudando muito e que a gente não sabe se está acompanhando, ou seja, o medo dela, o medo de qualquer pessoa da face da Terra, de ver se está conseguindo acompanhar esse mundo em constante movimento. Então, a primeira coisa legal, você pode ir em qualquer lugar, você pode estar em qualquer problema, você pode estar em qualquer desafio. A forma com que você encara com você mesmo, aquilo ali, não apenas um pensamento positivo, mas uma certeza aqui dentro, já faz uma diferença e transpira a diferença. Ponto 2. Quando você tem várias pessoas com esse mesmo sentimento, você entra num lugar onde você sente está tudo dominado, está tudo sob controle. E todo mundo pensando igual. Eu entrei numa sala com professoras de colégio e todas elas estavam conectadas com a ideia e com a mesma certeza que ia dar certo. Eu falei assim, nossa, mas será que tudo tão preparado assim? Não tinha nada preparado. E os dias seguintes mostraram isso. Aí a gente teve muitas conversas com as professoras, pegamos os pontos de atenção que elas gostariam que tratasse, porque nos 2 dias seguintes nós faríamos um treinamento, uma capacitação com professores de toda a região, que devia estar juntando para 60, 70 professores, das zonas rurais mais distantes da região de Betânia do Piauí, que já é uma região interior. Então trouxeram, agregaram todas as pessoas. De repente, no dia seguinte, na sexta-feira, estavam lá, a gente entrou no auditório e tinha 60, 70 professores ansiosos ouvindo a gente. E aí você falou assim, bom,
nem todo mundo... Não é que os professores estavam, uhul, que maravilha, estou animado, estou motivado. Não, não, não. Era certeza que eles estavam fazendo alguma coisa legal e queriam ouvir alguma coisa a mais. Queriam crescer, queriam dar um próximo passo. E ao longo daqueles dias, a gente foi dando ideias, trazendo ferramentas, ferramentas técnicas ou discussões técnicas, como a lei de diretrizes e bases da educação, uma parte complexa dentro da área de pedagogia, e eu passando qualquer professor de estar alinhado com o que o governo está colocando. E é um projeto, um programa feito por técnicos da educação muito interessante, e junto com a coordenadora pedagógica, a Ana Carlota, discutir profundamente como abordar todos esses elementos. E comigo a conversa foi um pouquinho diferente. Em algum momento a gente sentiu assim, poxa vida, eles falavam assim, será que eu estou no caminho certo? E aí a gente decidiu falar assim, gente, então a gente vai pegar e vamos fazer um bate-papo do papel do professor junto à educação dos jovens, das crianças e dos jovens. Porque eu acho que o professor, assim, poxa, conhecimento técnico, palestras educacionais, palestras pedagógicas, isso daí sempre vai ser importante, isso daí não tem como. Em qualquer profissão, você vai gostar muito das palestras técnicas, mas tem um momento de olhar o ser humano, e aí a gente foi olhar o ser humano professor. Como eu disse para vocês, estavam bem, mas elas queriam falar. E aí foi fantástico, foi mágico. Depois eu vou disponibilizar para vocês uma apresentação com algumas fotos, já postei algumas coisas, tanto na minha página como na página da Omunga, e aí os professores começaram a falar e narrar situações. E aí, se você, qualquer um vai pensar, bom, falaram coisas terríveis. Não. Elas reportaram situações emocionadas, em alguns casos, óbvio, não tem como não emocionar. Primeiro porque elas amam o que elas fazem. Elas, debaixo de sol, chuva, qualquer situação, elas vão ser professoras. Aquilo ali as realiza, as engrandece, traz energia toda manhã. E também traz energia para enfrentar um pouco a situação. E aí elas começaram a fazer depoimentos. Tinha uma professora ali muito amorosíssima, simpática, aliás, todas elas eram absurdamente delicadas, amáveis, que ela, todos os dias, ela faz ida e volta na escola dela, uma viagem de 40 quilômetros, e não 40 quilômetros numa ruazinha asfaltada, uma estrada. Ela pega um carro quase 4x4, sobe ali montanhas, regiões de muito difícil acesso, para dar a aula dela em escolas nas comunidades mais distantes da cidade. E a professora estava ali, impecável na minha frente. E ela falando assim, olha, estou preocupada, porque eu não sei se eu estou levando para eles tudo o que é necessário. E aí a gente começou a trazer com ela, falou assim, como assim? O que você está te preocupando? Eu estou com uma situação lá muito difícil, aonde, na hora que eu vejo alunos, eu fico observando os alunos, e tem um outro aluno que não vai, que não participa, que ele está apagado, ele está distante. E aí a gente começou a conversar, e aquela professora, no meio de tudo isso, de novo, difícil chegar no trabalho dela, batalha com toda a situação complexa, que está numa região bem distante, ela tomou um dia dela, que ela não está trabalhando, fora do horário de trabalho, aliás, e ela resolveu visitar os alunos dela. E ela pegou o carrinho dela e foi lá visitar, mais longe ainda onde os alunos moravam. Imaginem nas localidades mais simples possíveis, lá no meio da zona rural. E aí ela se emocionou um pouco, muito, aonde ela via que aquele garoto que ela estava preocupada, que não estava rendendo na sala, poxa, o menino morava com uma família, com uma situação bastante difícil, e que já era passada da hora do almoço e não tinha tomado café da manhã ainda. E é lógico que isso mexe com qualquer um. E a gente não vai ser pegas aqui achando que isso só acontece lá, não acontece nos grandes centros, não acontece até mesmo próximo da gente na empresa, o colega de repente do lado do trabalho. Ela não ficou chorando, desabando, não. Ela começou a trazer para a aula dela aquele aluno, ela começou a abraçar ele, e sabe que o mais legal é o terceiro ponto. Ela começou a colocar no aluno, através da leitura, através dos estudos, ela fala assim, essa situação que você passa hoje, que pode não ser a melhor, ela não precisa ser a sua situação do futuro.
Se você continuar aqui, continuar estudando, continuar batalhando, não vai precisar ser a sua situação do futuro. Você pode fazer um futuro diferente. Bom, dá para vocês terem uma noção que eu que estava em pé, supostamente, da palestra, fiquei parado olhando assim, falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar, a senhora fica em pé, porque eu já não tenho mais o que falar. Porque era maravilhoso o que ela está falando. Então, olha só o valor de um profissional. Ela não era a única, tá? Várias outras professoras que fizeram uma série de relatos maravilhosos, porque eram relatos que mostravam uma dificuldade, mas em nenhum momento ela estava apenada, triste, achando que aquilo era o fim do mundo e ia dar solução. Ela estava encontrando dentro das possibilidades aquilo, e ela acendeu a luz no final do túnel, na cabeça de cada criança, dizendo, calma, você pode fazer um futuro diferente. E é isso que a ideia que me apaixonei pelo Instituto, faz. Ele empodera as crianças, ele empodera os professores dizendo, você consegue fazer mais. Vamos trabalhar com algumas ferramentas, no caso dos professores, treinamentos, tentar melhorar a estrutura, fazer uma biblioteca, esse tipo de coisa. No caso dos alunos, vamos pegar um livro a ler. E aí você fala assim, de novo, né, William, lá vai você com aquelas histórias meio piegas assim. Piegas não. Sabe aquela coisa, tirar uma foto com a criança com o livro na mão? Não, gente. Depois a gente vai disponibilizar algumas fotos para vocês. Aquilo não é foto montada. Aquilo não é um ator vestido montado. E eu tive essa experiência, que é outro item que eu quero compartilhar com vocês, que foi massa, fantástico. No meio dos trabalhos, então a gente teve muitas discussões com os professores, foi maravilhoso. Eu trabalhei muito forte com os professores com a parte de motivação, as características dos professores. Eu falei assim, olha, uma pessoa, ela até pode saber explicar. Todo mundo pode explicar alguma coisa, mas nem todo mundo pode ensinar. Existe uma diferença entre explicar e ensinar. E o ensinar, eu falo para vocês que estão aqui nessa sala, têm uma característica que não sei se todo mundo tem. Por isso que vocês são professores. É da empatia. E a empatia não é só ser simpático. Não é se colocar só no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro e sentir o outro. E aí eu apontei para aquela professora, foi isso que a senhora fez. A senhora, ao invés de achar que aquele aluno, ele é apenas um aluno desmotivado, num dia que você podia, você foi lá entender e foi ver o menino. E mesmo vendo ele numa situação muito difícil, quando ele voltou para a sala de aula, falou assim, você consegue ter um futuro diferente. Não é que seu futuro é ruim, mas se você quiser, você consegue gerar um futuro diferente. Então, olha só, eu falei para elas assim, entenderam a diferença do que é explicar e ensinar? Essa professora é professora, ela ensinou para o aluno que tem uma forma dele gerar alguma coisa diferente. E por mais que ela estava um pouco sensibilizada, porque ela ama aquilo e você não consegue ver uma situação e não se emocionar, não estava naquele valer, mas ela estava emocionada, você vê o valor dela morando longe e trabalhando mais longe ainda. E falando com alunos que moravam ainda mais longe do longe ainda. Isso é valor, isso é legal. Agora vamos fazer um parênteses. Sou professor. Poxa, gente, eu fui professor durante um tempo, mas eu sou engenheiro, administrador, e trabalhei toda a minha carreira como engenheiro, como gerente em grandes empresas. Sabe o que é mais engraçado? Quando eu faço um paralelo, até mesmo com as equipes de trabalho que eu tive, eu não tinha essa postura. Então, isso que a gente está vendo, dessa postura correta, nobre, positiva, empática, conectando com alguma coisa lá na frente, eu encontrei lá, bem longe. Então, esse valor está aqui dentro da pessoa. Eu já trabalhei com equipes fantásticas, no Brasil, fora do Brasil, que graças a Deus eu tive a oportunidade com outros trabalhos que eu tive, muitas equipes maravilhosas. Mas algumas vezes eu pegava umas equipes que eles simplesmente não acreditavam. Eu já vi muito vídeo de motivação, tá? Um monte de vídeos. Vocês também devem ter visto um monte. Tem umas lives muito legais. Eu participo de alguns grupos, de algumas lives no Instagram e no Face, dessas pessoas assim, fantásticas, especializadas nisso. Eu adoro. Vou deixar alguns
umas indicações aqui, que eu particularmente adoro, gosto muito. Tem só uma coisa. Todo mundo fala, não, você tem que acreditar, você tem que acordar de manhã cedo, com um sorriso no rosto, vá, me dá. É verdade. Nem todo dia dá para fazer isso. Né? Tem dia que tá pesado levantar da cama, mas vamos lá. Normal, o ser humano, vida como ela é. Mas, olha, não é só você. Você tem que chegar com aquela certeza. O que eu vi lá no sertão do Piauí é que a professora, acreditava nela, no poder, ela gostava daquilo, ela queria fazer aquilo. Outras professoras também. Então tinha um grupo que acreditava. Então o problema deixou de ser um problema, ele era apenas um trabalho, uma dificuldade. E no terceiro nível tinha o poder público, porque o secretário de Educação, por exemplo, ele tinha sido professor. Então não precisava explicar para ele quais eram as dificuldades, ele vivia aquelas dificuldades. Então você tinha uma certa ajuda, gente, não é ajuda que tinha dinheiro restrito, pelo amor de Deus, longe disso. Mas você tinha uma conexão entre a vontade política, aí você começa a ver como as coisas funcionam. A gente conversou com o prefeito lá, a gente conversou com o secretário de Educação, muito boa conversa, por sinal, fantástico, conectado, muito preocupado com isso, fora os professores. Então, fazendo de volta, não adianta só você acordar com aquela vontade, isso é importante, é o primeiro passo. Mas aonde você trabalha, com as pessoas com quem você está, ou os seus familiares, eles também têm que acreditar. Por isso que dava certo. Então você tem que fazer um círculo seu, fazer um círculo com as pessoas à sua volta, para elas acreditarem também, a coisa funciona. De repente você tem um projeto super difícil de montar uma escola, ou de implementar alguma coisa diferente na empresa. Se for só você lá, não, vamos que vai dar, beleza. Tem que ter a conexão de mais pessoas. E lá deu certo por causa disso. E algumas vezes eu vi, nas minhas experiências, nesses 20 e tantos anos trabalhando, que eu estava lá, vamos gente, vai dar, que vai dar, que vai dar. Todo mundo falava, nossa, você está sempre motivado. Eu falei assim, não é sempre motivado, não confunda motivado. Eu estava acreditando. E obviamente passei por momentos também chateados, preocupados pela vida, porque todo mundo é humano. E às vezes eu não via na minha equipe, eu dava uma pressão e falava assim, como eu queria pegar minha equipe, fazer uma excursão, levar a Betânia do Piauí. Eu falei assim, vem cá, vamos entender como as coisas funcionam? Vamos entender como dá? Aí quando você voltar a achar que você tem problema, você tem problema. Mas você está aqui para encontrar a solução, né, amigo? E a gente junto, não é você sozinho. É por isso que o título desse bate-papo nosso, essa vivência, quando as escolas do sertão a gente consegue conectar com a realidade profissional e pessoal do dia a dia da gente. Isso foi muito legal. E para fechar um pouquinho, para não estender muito mais, mas tem mais um monte de experiências, a gente vai fazer umas outras lives e uns outros momentos para compartilhar. Tem muita coisa legal, então, só recapitulando um pouquinho, né? Aquelas professoras acreditando no ideal dela, do que ela sentia que aquilo é possível. Além das professoras, ela congregava outras no mesmo sentido. E tinha ainda uma terceira esfera, você tinha um apoio, poderia ser de uma diretoria, no caso lá de um poder público, de alguma maneira ajudar de alguma forma. Ajudar aquela coisa, né, gente? Não é liberando tudo que se pede, mas tinha uma ressonância de discussões ali positiva. Aí, voltando de uma parte que eu falei para vocês, é aquilo, tipo assim, fez cair por terra, né? Aquilo que a gente acha, tirou uma foto bonitinha com o menininho ali segurando um livro. E fala assim, sorri, menino. Não. Nada a ver. A gente estava no segundo dia, não, no terceiro dia, a gente fez 2 dias de treinamento, no terceiro dia a gente foi para as comunidades. Então, saiu de Betânia, entrou 4x4 e foi desbravar o Brasil. A coisa mais linda que eu já vi. Acho que 40, 50 minutos a gente saiu de Betânia do Piauí e fomos para a comunidade de Serrinha. E Serrinha porque assim, você sobe uma serra e sobe 40 minutos ali na carroceria de um caminhão e vai. E de repente você chega lá no alto da serra, numa comunidade, obviamente pequena, devia ter ali talvez umas 3, 4, 5 famílias, nas suas casinhas e tudo mais. E lá tinha uma biblioteca do Omunga. A gente fez uma biblioteca lá porque era um povoado bastante remoto. Lembra, o conceito é levar essas possibilidades para essas localidades de potencial. E lá toda a comunidade veio lá falar com a gente e tudo. Então, enquanto toda a equipe do Omunga estava montando uma série de coisas,
conversando, gravando, treinando. Eu fiquei ali um pouquinho mais dando uma volta, reconhecendo, conhecer a biblioteca. Inclusive, eu fiz um filme da biblioteca e eu postei depois na minha página. Foi bem legal para você ver. Poxa, a biblioteca é muito legalzinha que o pessoal do Instituto fez, mas muito legal, bonitinho, identificado, marcado, bem arrumado, mesa, cadeira, computador. William, computador para quê? Cara, com sinal de rádio e internet, tá? Você tem rádio hoje lá, antena celular, e chegava. Legal, não é tipo assim, uma salinha com uns 3, 4 livros. É uma biblioteca pequenininha, bonitinha, vou ver depois. Até com as crianças conversando, a criança estava quieta, assim, tímidas, assim, 3. Inclusive, é de uma foto que eu postei lá na minha página também. E eu falei assim, e aí, o que você faz? Estuda, tudo? E todas elas, não, tudo, não sei o que lá. E aí, você gosta de ler? Eu falei, gosto de ler. Você lê? Eu falei, leio assim, eu tô aprendendo, mas eu tô lendo. Eu acho que a menina tinha mais ou menos uns 11 anos, uma outra meio que tinha mais ou menos uns 9, e um outro garotinho também mais ou menos com 9 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Uma graça. A foto, você tirar a foto deles é o máximo. Então tá, vamos na biblioteca lá agora, quando o pessoal tá filmando, tá conversando, tá fazendo os treinamentos lá, vamos lá, a gente vai pegar um livro. A gente foi na biblioteca, eles foram assim que nem um raio. Estavam tudo parado, quietinho, que nem um raio lá. Nossa, vamos, né? Fomos lá correndo, pegamos um livro, sentamos do lado de fora da biblioteca. Vamos começar a ler. Cara, menina mais velha, ela lia, com entonação, com pontuação, e a história falava um negócio. Sabe aquela menina que é parada, assim, meio tímida, muito tímida, imagina, né? A menina mora lá no interior, lá longe, interior do interior. Chega um pessoal tudo estranho ali, assim, né? Obviamente a criança vai ficar quieta na dela, óbvio, né? A menina se transformou, cara. Começou a ler, ela começou a falar. E aí eu fiquei olhando assim, falei, não pode ser. Combinaram a menina, não pode ser. Combinaram. Aí ela leu o livro, tudo. Os outros dois ficaram pontuados assim para ler, porque queria ver a história e a página e o desenho. Né? E aí veio uma outra menina menorzinha, que acho que devia ter uns 8 anos, alguma coisa assim, um doce de menina, uma graça. Se olhar lá na foto, é bem a menina do meio, depois eu mostro para vocês. Para só ler. Aí ela já está num passo a menos, ela está começando a ler. Então ela lê silabicamente. Mas uma graça, lendo direitinho, lendo. Depois veio o menino já tipo assim, largadão, assim, lá, começava a ler, aí estava no meio, dava preguiça, eu lia junto com ele lia, ele começou a ensinar. Resumo da história, em 30 minutos, acho que a gente viu acho que 11 livros. Eles acabavam de ler o livro, enquanto eu estava no livro com o outro, eles iam correndo para trás pegar um outro livro. A gente saiu porque tinha que sair depois, tinha que ir embora, mas se bobear, a gente estava no livro até agora. Galera, se vocês vissem a cara, o sorriso dos meninos, eu saí, eles continuaram lendo, folheando os livros. Livros desses infantis, aqueles que a gente doa e que a gente, às vezes, não dá mais bola, sabe? Tinha alguns livros com dedicatória dos pais, assim, que devem ter dado de presente para a filha ou para o filho. Muito legal fazer aquele livro que veio de algum lugar e foi para lá, acertando o Piauí, fazendo a alegria das crianças. Tem que ver a cara das meninas assim, nasceu de novo. Então funciona, é verdade mesmo. Eu vou deixar depois um PowerPoint ali no site para vocês conhecerem um pouquinho das ideias, da proposta da ONG. Por isso que eu quis compartilhar com vocês esses dois momentos. Assim. O primeiro momento é esse das professoras ali, não importa onde, vencendo e fazendo e realmente a gente fez uma pergunta para elas assim, o que vocês querem da gente? Porque logo no primeiro dia, né? Não, a gente quer saber um pouco mais de tecnologia, os próximos passos. Ninguém ficou pedindo um favorzinho, não. Não, e a gente quer se atualizar um pouco mais, um aplicativo, um sistema, com alguma coisa, e ver se a lei de diretrizes de base a gente está trabalhando direito. Fiquei olhando assim, mas não precisa mais nada, mas só E inclusive o fundador do Munga fala assim, que nas várias andanças dele, olha, ele andou 400 vezes mais do que a gente. Ele chegava nos lugares mais remotos e falava assim, o que vocês querem? O que vocês querem? O que eu posso te ajudar? Livro. Ele fala assim, muito engraçado, quando ele foi para a África, em Angola, longe, hein? Comunidade lá no meião. O que vocês querem? Livro. Sério, livro. Assim, uma coisa assim, parece
que é tudo ator que tá, não é. E aí depois também, então, contar essa experiência das crianças, que foi muito massa. E queria compartilhar com vocês, que foi muito, 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 muito legal. Então, assim, essa foi uma coisa, assim, que transforma. Poxa, tomara que com vocês tenha sido, vocês tenham podido viver um pouquinho da história. Eu não consigo compartilhar agora, junto com vocês, alguns slides, algumas fotos, mas eu vou depois compartilhar no site. Tem umas fotos muito legais, de lá, dos locais, muito lindo mesmo. E que realmente, sabe, tem muita ONG séria, tem muita ONG fazendo um trabalho legal. Mexer com educação é uma coisa fascinante. Realmente não tem essa história que o pessoal fala, que a saída está na educação, tá. Você vê na cara dos meninos, e quando você fala para eles, olha, hoje, como você está hoje, você pode estar em qualquer outro lugar, basta você querer. Estuda, vem, organiza. E você não precisa fazer força para criança estudar, não, cara. Você não precisa fazer força. E aí você consegue alguma coisa diferente. E na verdade, eu não fui ensinar nada, tá? Se eu fui ensinar, dei algumas ideias, falei um pouco da empatia, fiz um trabalho motivacional com os professores, legal. Eu que aprendi coisa pra caramba. Eu voltei assim, meu Deus do céu. Eu voltei meio sonado, olhava assim, ficava olhando para as estrelas à noite. Porque era muito legal e muito verdadeiro. Então, acho que isso que é o mais bonito, isso que é o mais legal de tudo. Então, que vocês possam ter essa experiência. Pois entrem lá no site do Munga, que é bastante legal, vocês vão conhecer mais um monte de coisa. Poxa, se quiser ajudar o pessoal, vai ser muito massa, muito legal. Tem um monte de maneiras, você pode fazer doação, você pode comprar camiseta, você pode comprar livro. São livros que quando você compra o dinheiro é revertido para gerar fundos para essa causa. Pode doar coisas também. E aí tudo isso vai para lá. Eles têm acho que são 3 bibliotecas, de repente, tomara que eu não fale besteira. Mas tem uma em Betânia do Piauí, que não tem mais biblioteca, mentira. Acho que tem mais 5, 6, por aí. Tem Angola, tem uma biblioteca muito legalzinha em Angola. Inclusive tem um monte de livro para levar para Angola, que é um projeto desafiador que a gente tem agora. Tem que conseguir recurso, fazer logística, tudo. Já tem alguma coisa lá, mas a biblioteca está montada. Pascoal foi lá e montou. Tem Betânia do Piauí. Tem no povoado, perto de Betânia, que é Curral Novo. Que é a comunidade de Alto dos Belos. Lá no meião. Tem Serrinha, nessa que a gente viu, que inclusive o prefeito vai levar isso para uma região onde mais crianças conseguem ter acesso. Ele vai tirar a biblioteca dessa região e levar numa região onde essas crianças têm aula, para mais crianças terem acesso aos livros. E tem mais um monte. E aí, ano que vem vai ter na Amazônia também. Nossa, vai ter um negócio na Amazônia muito show. Exatamente igual, levar lá para o meião da Amazonas. Tem também algumas outras cidades já mapeadas, não só essa no Piauí, tem cidades no Maranhão e outras mapeadas que a gente está trabalhando em cima disso. E vai ser muito bonito. Então, dá um agradecimento bastante legal, tá, como pessoa. A gente continua sendo aquele profissional. Acho que se eu chegasse hoje e conversasse com as minhas equipes de trabalho, eu falasse assim, gente, vamos bater um papo? Vamos bater um papo do que a gente pode, que a gente acredita. Então, quando a gente está realmente naqueles dias meio complicados, é bom a gente ouvir alguma coisa, alguma experiência disso, né? Experiências legais de algumas pessoas assim, ou ouvir e ver fotos e olhar assim, olha só aquela mulher ali, cara, olha como ela manda bem, olha aquela professora como ela manda bem. Vai. Se eu não tenho problema nenhum, se ela tá lá e tá de boa e tá resolvendo as coisas, cara, eu vou tirar de letra. Pode ser que aquele dia a gente tá um pouquinho mais pesado, no dia seguinte a gente vai estar bem, se juntar com alguém, estiver com pessoas boas, vai conseguir uma coisa legal. Bom? Agradeço um montão que vocês tenham podido participar. Foi muito bacana a experiência. O pessoal vai estar... vão ter novas experiências. Talvez vocês consigam se unir um dia aí nessas experiências também, nessas aventuras. Posso garantir para vocês, vocês vão aprender um monte, vão ajudar um monte, vai conectar com pessoas fantásticas. No caso, você vai para o Brasil, brasileiros valorosíssimos, e você volta diferente. E você traz aqui para o seu ambiente de trabalho, você traz aqui para a sua família. Isso é o mais legal. Bom, quero agradecer um montão, tem um monte de coisa, tem um monte de gente que está escrevendo aqui. Jaqueline Silva, obrigado. Risivete, Reinaldo Souto, Kleber. E tem mais um monte de gente que falou um oi, assim. Olha, obrigado por vocês terem participado. Esse vídeo vai estar depois postado.
Obrigado pelas mensagens de apoio, que foi um negócio assim, sei lá, talvez escutar vocês, e que vocês tenham tido um tempinho para mandar umas mensagens para mim, vixe, acho que se eu estava feliz com o trabalho que eu fiz, fiquei mais um monte de feliz que eu tive a chance de, com vocês aí, mostrar e ver um pouquinho, e tomara que isso ilumine e dê uma chance legal, umas ideias legais para vocês, e amanhã vocês vão com um sorriso no rosto, porque está tudo aqui dentro. Tudo para resolver todos os desafios que a gente tem, está aqui dentro. A gente tem que só achar, às vezes está meio escondido, vai ter que achar. Pede ajuda para alguém, você achou? Ah, achou, beleza, onde que tá? Opa, tá aqui mesmo. Pô. E aí você consegue e faz qualquer desafio, tá bom? Um abraço enorme para vocês, um beijo grande, foi um prazer enorme. Vai ter outras lives aqui, vou postar para vocês. Gratidão eterna, muitas felicidades e tudo de bom. Fiquem com Deus. Ah, segue a gente lá no Google, hein? Vai ser muito bom.